Você sabia que enquanto você ficar sentindo pena de si mesmo, contra si mesmo e constantemente encontrando falhas em si mesmo, Deus não pode fazer nada por você? E não há nada de errado com você porque você não é como os outros. Eu tentei ser a esposa do meu pastor e eu cheguei ao ponto onde eu, na verdade, até diminuí o tom da minha voz. Gente, eu fiz isso. Abaixei o tom da minha voz. E tentei soar doce. E eu tentei ser um pouquinho mais mansa. Minha vizinha da potolada era a Suzy Homemaker e... Na verdade, se Dave precisasse de um botão costurado em sua camisa, ele mesmo tinha que costurar, sabe? Porque se eu colocasse o botão, ele cairia. Eu tentei costurar, eu tentei fazer todas estas coisas, mas realmente eu odiava, não era para mim. Vamos lá? Não era para mim. Você nem sequer sabe o que é liberdade até que você seja livre para ser você mesmo. E eu não estou falando sobre ser livre para pecar e fazer todos os tipos de coisas que a Bíblia condena. Obviamente, nós temos obrigações morais pela palavra de Deus para seguir, sabe? E eu estou falando da sua personalidade, do que você gosta, do que você não gosta. E do estilo de roupa que você gosta, de como gosta de usar o cabelo. Você não precisa ser como todos os outros. Será que eu receberia uma resposta honesta se eu perguntasse quantos de vocês realmente, antes de ouvir o que eu estou dizendo, realmente não gostam muito de si mesmos? Bem, temos o grupo certo aqui. E veja, isso é terrível, isso é lamentável. Jesus, ele comprou você. Ele achou que você era valioso a ponto de comprá-lo, a ponto de adquiri-lo com seu próprio sangue. Você não pertence a si mesmo, pertence a ele agora. Eu quero que você vá para casa ao sair daqui, que você ore para que Deus ajude você a nunca mais deixar que alguma coisa negativa sobre você saia da sua boca. E realmente uma das piores coisas que você pode fazer é dizer coisas como eu sou estúpido, eu sou burro, eu nunca consigo fazer nada certo, eu sou gordo, eu sou feia, e sabe, eu sou isso e sou aquilo. Agora eu vou te contar uma história conectada à guerra espiritual, e isto aconteceu comigo de verdade, eu não estou acrescentando nada, nem pretendo tirar nada disso. Deus vinha me ensinando a respeito da justiça e eu já sabia o que era melhor, em vez de fazer o que eu fiz. Sabe, fazer algo na ignorância é uma coisa, saber o que é melhor e fazê-lo... Isso é uma coisa perigosa, porque Deus ele te dá uma graça especial. Quando você não sabe ou é ignorante, mas se você tem o conhecimento, você é responsável pelo que você sabe. Você não irá para casa e vai se safar das coisas que fazia antes de chegar aqui? Você achou que viria aqui para um entretenimento? Bem, adivinhe. Você vai ter uma responsabilidade maior diante de Deus quando for para casa. E agora que você sabe estas coisas, o diabo vai testá-lo naquilo que você sabe. Estão comigo? Então, eu tinha um bebê novinho que agora vai completar 40 anos em dezembro. Isso já faz tanto tempo. E Deus, ele vinha me ensinando o que eu estou tentando ensinar a vocês hoje, sabe? Alguns de vocês sabem disso, outros não. E vocês que já sabem, precisam ouvir novamente, incluindo eu mesma. Dave e eu havíamos discutido naquela manhã. Eu estava sentada à mesa da cozinha, eu estava dando comida ao bebê e
Nós tivemos uma discussão e, claro, ele estava me dizendo que era minha culpa, eu não queria aceitar, provavelmente era, mas eu não queria assumir a responsabilidade. E então, quando ele saiu para trabalhar, eu fiquei sentada ali com o meu bebê, dando-lhe a comida, e eu comecei a dizer em voz alta: é isto mesmo, é tudo eu nunca faço nada certo mesmo, eu sou toda errada, estúpida e sem nada de bom. E eu senti, eu quase conseguia ver, mas eu não via com os meus olhos naturais uma presença maligna atravessando o cômodo na minha direção. E isso colocou em mim um temor de Deus muito grande. Eu comecei a dizer mais rápido e mais alto que eu podia dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quanto mais eu dizia, mais eu sentia esta presença recuando, saindo dali. Temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós ouvimos essas mensagens o tempo todo: o poder da vida e da morte está na língua. Os que a satisfazem comerão o seu fruto. Nós podemos abrir portas para o diabo através de dizer coisas estúpidas sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Então eu estou realmente encorajando você a, quando voltar para casa, dizer para si mesmo que Deus diz a seu respeito, sabe? Não repita o que o diabo sussurra em seus ouvidos. Você não é estúpido, você não é burro, você não é um desastre total. Você tem dons e talentos, a sabedoria de Deus está em você, Ele ama você e Deus está com você. Vamos lá. Agora, se você ao menos soubesse, você tem anjos com você. Eu estava em Fênix pregando uma vez, e uma mulher trouxe-me esta mensagem através de uma outra pessoa, e ela dizia: meu marido não é crente, isso não é algo que ele gostaria de ver, mas ele me ama muito, então ele me surpreendeu e me trouxe aqui como um presente de aniversário. E ele ficou na conferência comigo. E ela diz: durante uma das pregações, eu notei que ele estava tremendo muito e chorando. Eu disse: o que há de errado com você? Ele disse: não está vendo eles? Você não está vendo? E ela diz: do que você está falando? E ele disse: daqueles aqueles enormes homens de ternos brancos que estão lá em cima, com a Joyce. Eles são do coral? Quem são eles? E o que ele viu foi quando eu saí da minha cadeira e eu me levantei para vir para trás do púlpito com a minha Bíblia. E ele viu este grupo de homens enormes, todos vestidos de terno branco, e eles fecharam um semicírculo ao meu redor. Ele era um incrédulo, e ele disse: quando ela abriu a sua boca e levantou a Bíblia, todos eles puxaram aquelas espadas enormes de suas bainhas, e eles ficaram parados assim, ó. Nós precisamos acreditar mais no sobrenatural. Precisamos acreditar no que nós não vemos com os nossos próprios olhos. Meus queridos, nós precisamos voltar a acreditar que Deus é um Deus de milagres. Que os demônios tentam ocupar as nossas mentes e tentam confundir as nossas vidas, mas nós podemos amarrá-los e resistir a eles e podemos expulsá-los. Sabe por quê? Porque nós temos autoridade como crentes em Jesus Cristo. Vamos lá, você não precisa viver uma vida normal, porque você não é uma pessoa normal. Existem dons sobrenaturais do Espírito Santo. Discernimento, profecia, falar em línguas. Você diz falar em línguas, não? Me diga que você fala em línguas. Sim, eu falo e estou muito contente por isso. Joyce, sei não, eu não sabia disso, agora não sei se vou poder continuar te assistindo.
Bem, veja, essa é a tolice que está acontecendo no mundo de hoje. Se você não quer falar em línguas, tudo bem, não vou ficar brava com você, mas não fique brava comigo por eu ser uma gulosa espiritual e querer tudo que Deus pode dar para mim. Vamos lá, então se você não sabe nada sobre ser cheio do Espírito Santo e dos dons espirituais, então você precisa comprar um bom material e ficar sozinho com Deus e dizer: aquilo que eu não tenho, mas que eu posso ter, eu quero. Encha-me com teu Espírito Santo, dê-me os dons que eu preciso para viver a minha vida neste mundo conturbado de hoje com vitória e poder. E se você não sabe o que eu estou falando, está tudo bem, porque se você está com fome, por mais de Deus, você vai receber dele. Amém? Eu fiquei com tanta fome de vitória na minha vida lá nos anos 70, eu estava tão cansada, sabe, de ir para a igreja toda a semana e voltar para casa e nada mudar. E eu disse: Deus, alguma coisa deve estar faltando aqui. Vamos, há muitos de vocês que têm feito esta pergunta. E você não precisa esperar um grande avivamento na igreja. Você pode ter o seu próprio avivamento. Se você está com fome de Deus, você pode ter o seu próprio avivamento. Vamos lá, eu apenas te desafio que você comece a orar todos os dias: Deus, encha-me com teu Espírito. Encha-me com teu Espírito Santo. Deus, me dê os dons sobrenaturais do Espírito. Usa-me como você quiser usar, e é bom você falar sério. Porque com Deus, quando você assume o compromisso, você não pode voltar atrás. Não fique na igreja cantando "eu me rendo" se você não estiver falando sério. Vamos lá, eu não quero que você vá para casa e fique na mesma. Eu quero que você volte para casa empoderado pelo Espírito Santo, para sorrir quando passar pelas coisas mais difíceis que você já passou e ainda assim andar em amor e ser bom para outras pessoas quando sentir que o seu mundo caiu. E para isto é preciso poder. Agora eu quero te contar uma história. Ela é encontrada em Josué, e em particular no capítulo 5 de Josué. Os israelitas saíram do Egito, cerca de 6 milhões ou mais, e Deus não os levou pela rota fácil, direto para a terra prometida. E a Bíblia diz que a razão dele ter feito isso é porque eles não estavam prontos para a guerra. Que sentido isto faz? Deus não estava levando eles para a guerra. Ele estava os levando para a terra prometida, mas como eu disse nesta manhã, para possuir a terra, e ele diz: é hora de entrar e possuir a terra. Essa palavra significa que você deve primeiro desapossar os ocupantes atuais. Então, entre aqueles milhões de pessoas que saíram, isso realmente me surpreende. Somente 2, todos digam 2. Somente 2 do grupo original que saiu do Egito cruzaram o Jordão e entraram na terra prometida, foram Josué e Calebe. Todo mundo que originalmente saiu do Egito morreu no deserto. Agora, havia pessoas nascidas no meio do deserto, e estas entraram com Josué e Calebe na terra prometida. Mas estas pessoas levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. Alguém se identifica? Bem, eu fui salva há 20 anos, eu deveria estar bem mais longe do que isso. Mas você não está, porque você continua rodeando e rodeando e rodeando a mesma montanha. Pare de pedir a Deus para te livrar da sua montanha e apenas decida que você vai atravessar aquela coisa estúpida. O único caminho na economia de Deus é através. Vamos lá. Você não pode ter poder sobre algo fugindo daquilo. Você tem que enfrentar, atravessar
e então você terá a experiência de ter vencido aquilo, e isto te torna mais forte para a próxima coisa que vier depois. Então, eles tiveram que atravessar o Jordão para entrar na primeira cidade, a qual era Jericó. Então, o Jordão não se abriu até que eles colocassem seus pés nele. E eu amo este pensamento de que muitas vezes você não sabe qual o mar Deus vai abrir para você até que você coloque os pés nele. E muitas pessoas não querem colocar os seus pés ali, elas querem esperar e ter certeza de que aquilo vai ser bom para elas antes de fazê-lo. E quando eu larguei o meu emprego e disse a Deus que eu queria estar no ministério em tempo integral, nós nem sequer tínhamos dinheiro para pagar as nossas contas no fim do mês, mas eu senti como se eu estivesse seguindo a Deus, e quer saber, Ele nunca falhou comigo. E quando eu olho para trás agora, aqueles foram alguns dos anos mais difíceis da minha vida, mas quando olho para trás agora, eles também foram alguns dos anos mais preciosos da minha vida. Porque foi ali que eu aprendi que Deus é fiel e como confiar nele. Repare que Davi ele foi ungido como rei, mas ele teve que vencer Golias antes mesmo de usar a coroa. Deus ungiu 20 anos antes de ele usar a coroa. Você definitivamente pode sentir que foi ungido para algo, mas você ainda não se dispôs a enfrentar seu Golias. Ficamos presos nas montanhas às vezes, porque não fazemos a parte que Deus nos deu para fazer. E então, Deus deu uma palavra para Josué, dizendo, diga às pessoas para se prepararem, porque hoje eu vou retirar a minha repreensão deles, e amanhã eles entrarão na terra prometida. Bem sabe, a repreensão é culpa e vergonha e delito. Agora há uma mensagem aqui, porque o que ele está dizendo é que há inimigos lá, os quais você terá que vencer, se você realmente quiser possuir a terra. Então você vai ter que expulsá-los da sua terra, e eles não poderiam, não perca isso agora, eles não poderiam realmente fazer guerra com o inimigo até que eles soubessem que eles não eram culpados e cheios de vergonha e cheios de delitos e de defeitos. Eles precisavam saber quem eles eram antes de conseguir vencer. Talvez você tenha entendido, eu não sei, você entendeu? Eu tinha grandes sonhos, mas sabe, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse finalmente dito 1 milhão de vezes, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tive um tempo muito difícil com isso, porque eu era viciada em culpa e eu não me sentia bem se eu não me sentisse mal. Eu me sinto culpada há 40, 50 anos, por que parar agora? E Deus disse, se você não se importar, você poderia se livrar disso, porque eu preciso de você. E sinceramente, você não é útil para mim nesta condição. Sabia que enquanto você ficar sentindo pena de si, ficar contra si mesmo e constantemente encontrando falhas em si mesmo, Deus não pode fazer nada por você? Ele quer tirar a repreensão de você antes de mandá-lo de volta para casa. Você está me olhando assim, ó. Bem, eu entendi, mas eu tive que ouvir esta mensagem algumas vezes para eu entender isto. Chris Kane descobriu no dia do seu aniversário de 30 anos que ela era adotada. Ela não sabia disso, ela não sabia que tinha sido adotada. O seu irmão foi adotado, ela foi adotada, e ela descobriu mais tarde que sua mãe biológica morava 2 quarteirões dela durante a vida inteira. E quando ela quis encontrá-la, sua mãe não teve interesse em vê-la. Sua certidão de nascimento dizia sem nome, indesejada. Cris já estava no ministério, ela tinha escutado esta mensagem que eu estou pregando. E ela disse, bem, Deus me formou no ventre da minha mãe, seja lá qual for o ventre, com as suas próprias mãos, porque ela sabia quem ela era em Cristo.
E apesar de ter sido doloroso para ela, não foi como um trauma que acabaria com toda a sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Se você sabe quem você é em Cristo, certamente você pode passar por estas coisas muito bem. Não me incomoda subir aqui e dizer que o meu pai me estuprou provavelmente mais de 200 vezes nos meus anos de adolescente. Sabe por quê? Aquela pessoa morreu. A pessoa que está diante de vocês hoje é uma nova criatura. Sim, eu sou uma nova criatura. Aquilo aconteceu a alguém que eu conhecia muito tempo atrás, mas eu não me lembro tanto dela hoje em dia, sabe? Vamos lá. Porque a repreensão foi tirada de mim, então agora eu sei como ir, entrar e tomar a terra que pertence a mim. Veja, você não pode, é por isso que toda esta guerra espiritual é muito mais do que gritar com demônios. É saber quem você é em Cristo, é se apoiar na palavra de Deus quando tudo parece não estar funcionando. É aprender como viver em paz e andar em paz e ser um pacificador e um agente da paz. É aprender quais as batalhas se deve lutar e quais se deve deixar para lá. Escolha suas batalhas. Vamos lá? É aprender e praticar coisas como eu nunca mais vou deixar algo negativo sair da minha própria boca. Faz tantos anos desde que eu disse algo negativo com minha própria boca. Eu oro para que Deus me dê graça para não fazer isso, sabe? Porque isso é tão trágico. Alguém está me ouvindo? Alguém aqui precisa ouvir-me. E eu sei que há muitos de vocês aqui que foram feridos. Pessoas vão assistir isso pela TV. E seja como for que você receba. Se você foi ferido e você não sabe quem você é em Cristo, saiba que há uma diferença entre a retidão, que vem de um comportamento correto, e a justiça, que é um dom de Deus por causa do que Cristo fez por você. 2 Coríntios 5:21, se alguém está em Cristo. No 17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gosto de dizer assim, você se torna um novo barro espiritual e se você permitir que Deus molde você, você será como Jeremias na casa do oleiro. O primeiro vaso foi quebrado e destruído, Deus apenas o quebrou e começou tudo de novo e fez como ele queria fazer desde o início. Vamos lá. Deus pode ter que entrar em sua vida e te amassar um pouco, mas ele vai fazer aquilo que ele queria fazer desde o início. Bem, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras e pensamentos e não abrir uma porta para o inimigo dizendo coisas erradas sobre você, sobre o seu futuro. Aprenda a entrar em acordo com o que Deus diz e com o que ele pensa sobre você. Como eu disse antes, saiba quem você é em Cristo.
aquilo que Ele está tentando dar a nós. Tem algo que faço às vezes, não vou fazer hoje, mas você só precisa usar a sua imaginação. Se eu trouxesse 10 crianças aqui em cima, eu não as conheço, mas se eu começasse a distribuir dinheiro, não haveria nenhuma delas que se recusaria a aceitá-lo. Elas não suspeitariam, nenhuma delas me diriam que elas não mereciam. Você está aí? E elas receberiam. E eu já as vi fazendo isso. Elas receberam com alegria. Amém? E eu acredito que viveríamos uma vida muito mais empolgante e desfrutaríamos mais se nós aprendêssemos como receber de Deus diariamente tudo aquilo que Ele quer dar a nós. Será que tem alguém em casa hoje? Ah, meu Deus, receba a bondade de Deus. Fale com Ele: Deus, seja bom para comigo hoje. E diga a Ele: eu sei que eu não mereço. E esta é realmente a parte boa. Eu não mereço, eu nunca poderei merecer, mas você é bom. Quando Josafá estava na batalha e todos aqueles vários inimigos vieram contra ele, ele realmente não sabia o que fazer. Ele tão somente disse a Deus: nós não sabemos o que fazer, e mesmo que soubéssemos, não somos fortes o bastante, mas Deus, os nossos olhos estão em Ti. Você não precisa saber o que fazer, só precisa conhecer aquele que sabe o que fazer. E eles se levantaram e esperaram em Deus. E o que a palavra esperar significa? Esperar com expectativa. Esperar que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. E enquanto eles esperavam, o Senhor disse: a batalha não é sua, ela é minha. Então Deus disse a eles o que fazer. Saia, tome a sua posição. Fique parado, veja a salvação do Senhor, o qual Ele trabalhará por você hoje. Bem, a posição de Josafá era se curvar, colocar o rosto em terra e adorar. Mas enquanto ele fazia isso, ele enviou vários cantores para cantar. E o que eles cantaram foi: ó, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam esperando que Deus fizesse algo, eles estavam esperando que Deus os livrasse de seus inimigos. E eles realmente não estavam preocupados se eles mereciam aquilo ou não, eles só queriam ser libertos. E adivinha o quê? O inimigo ficou tão confuso que a Bíblia diz que eles mataram uns aos outros. Vamos lá, você quer confundir o diabo? Basta seguir em frente e ser feliz quando você não tem motivos para ser feliz. Apenas vá em frente, desfrute sua vida enquanto você tem um problema no qual Deus está trabalhando. Você não pode resolver seus problemas, mas Deus pode. E seja qual for o seu problema, Ele está trabalhando nisso agora mesmo. Enquanto você está aqui tendo bons momentos, Deus está ocupado trabalhando no seu problema. Que maravilha. Eu creio, Senhor. Receber, agir como um receptáculo e apenas absorver o que está sendo oferecido. Deus, eu recebo o seu favor hoje. E o favor é tão divertido. Favor é conseguir a melhor mesa no restaurante. Favor é um caixa te dar um cupom que você nem sabia que existia.
que te oferece R$ 20 de desconto na sua compra. Eles não precisavam fazer isso, mas Deus deu aquela piscadinha e disse: eu te darei favor. Vamos lá. Coisas como estas podem lhe acontecer o tempo todo, e é isso que se torna a parte divertida do seu relacionamento com Deus. Não se trata apenas de vós, tu e vossa, e, sabe, tentar parecer religioso quando ora, se certificando de seguir todas as leis, regras e regulamentos. Eu amo quando alguém sabe, quando eles começam a orar e eles se tornam uma pessoa totalmente diferente. Ó tu santo Deus! Agora eu não estou tirando sarro de ninguém, mas eu só estou dizendo, somente seja quem você é. Efésios 2, 8 e 9 é tão incrível. Pois é pela graça de Deus, favor imerecido de Deus. O que significa imerecido? Que não se merece. Que você é salvo. Liberto do julgamento e feito participante da salvação de Cristo através da sua fé. Então é pela graça, através da fé. A graça provê e a fé é a mão que recebe. Vamos lá. Você não compra nada de Deus com a sua fé. Tudo que Deus faz por nós foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. E chega a nós como um presente gratuito a ser recebido através da fé em Deus. E esta salvação não vem de vocês mesmos, não é de sua própria conta, não veio através de seu próprio esforço, mas é um dom de Deus. Não por causa das obras, nem pelo cumprimento das exigências da lei, para que nenhum homem se vanglorie. Não é o resultado daquilo que nós podemos fazer, para que ninguém possa se orgulhar disso ou gloriar a si mesmo. Agora, a salvação é um presente totalmente gratuito, oferecido a pessoas que Deus sabia que não tinham nenhuma capacidade de ajudar a si. Mas felizmente Ele não nos deixa nesta condição patética e lamentável. Mas Ele enviou o seu Filho para sofrer e morrer e derramar o seu sangue pela nossa liberdade e nossa salvação. E seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E você está a caminho do céu. Você só precisa começar a desfrutar a jornada. Vamos lá, quantos de vocês precisam disso hoje? Está na hora de você entrar no descanso de Deus. E em Hebreus 4, Paulo disse que os israelitas nunca entraram no descanso de Deus, porque eles nunca creram. Eles acreditavam por um tempo, mas depois desistiam. Eles não se lembravam das grandes coisas que Deus havia feito por eles e voltavam a servir seus inimigos, e então se arrependiam. E Deus os perdoava e eles faziam tudo de novo. E depois voltavam ao mesmo tipo de estupidez de antes. E continuavam dando voltas e voltas ao redor da mesma montanha o tempo todo. Está na hora de mudar. Você só tem que descansar. Oh, Deus! Eu estava uma grande bagunça ontem, Deus. Eu tive uma atitude ruim, sabe? Eu disse um monte de coisas que eu não deveria ter dito. Eu sinto muito. Deus, perdoe-me. Eu recebo. E sabe do que mais, diabo? Eu não vou desperdiçar o meu hoje me sentindo mal pelo ontem. Vamos lá. Pare de desperdiçar o hoje se sentindo mal pelo ontem.
Ontem já passou. Tudo que você pode fazer agora é aprender com seus erros e se arrepender por tê-los cometido. Mas agora siga em frente e dê ao diabo um olho roxo ao desfrutar deste dia. Uau, nós estamos nos divertindo muito. Ok, agora isso é algo grande. Você não pode dar aquilo que você não tem. O que você quer dizer com isso? Se você não sabe como receber a misericórdia de Deus, você não saberá como dar misericórdia às outras pessoas que precisam dela. Se você é duro consigo mesmo, você será duro com as outras pessoas. Você me ouviu? E essa é uma palavra de Deus. Se você é duro consigo mesmo, você será duro com as outras pessoas. Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Um bom receptor se torna um bom doador. Amém? E você gostará de dar às pessoas, especialmente as que realmente não merecem, porque é assim que você pode mostrar a elas o amor de Deus. É por isso que amar seus inimigos é tão confuso para eles e para o diabo. Jesus disse, é fácil amar alguém que é bom e que ama você, mas eu digo a você, ame os seus inimigos, ame aqueles que abusaram de você e que usaram você. E ao fazer isso, você está juntando brasas de fogo ardente na cabeça deles, e antes que você fique empolgado com isso, isto não é algo ruim que você está fazendo com eles, pois estas brasas de fogo ardente é o amor de Deus. Jesus disse, você será batizado com o Espírito e com fogo. E esse fogo é o fogo do seu amor. O amor vence tudo. O amor sempre vence todas as batalhas. Precisamos aprender a receber de Deus as coisas que Ele nos oferece livremente pela sua graça. Caso contrário, passaremos a vida lutando e sendo frustrados. Oh, meu Deus, quantos anos eu lutei tentando mudar a mim mesma. Toda vez que eu ia à igreja, havia mais uma coisa para acrescentar à minha longa lista de culpa. Porque eu ouvia boas pregações, mas o que quer que o pastor pregasse, eu tinha um problema com aquilo. Não importava o que fosse. Eu concordava com ele, eu ia para casa, eu ia mudar a mim mesma. Mas eu deixava algo de fora, eu deixava Deus fora da equação, eu ia me mudar. Vocês estão comigo? E nós não sabemos como mudar a nós mesmos, porque nós passamos de um extremo para o outro extremo. Eu ouvia o pastor pregar sobre falar demais e que você precisa pensar antes de falar. É claro que eu me sentia condenada, porque a minha boca nunca ficava fechada. E então eu decidi, é isso. A partir de hoje ficarei calada. Então eu voltava para casa e não dizia nada. Vamos lá, alguém comigo aí? E logo David vinha e dizia, o que é de errado com você? Bem, é assim que é, não? Eu nunca faço nada certo. Se você fala muito, eles não gostam. Se não fala nada, também não gostam. Você já esteve nesta situação, já fez isso? Deus não vai permitir que você mude a si mesmo. Ele quer que você receba dele e diga, Deus, eu concordo com o que eu ouvi hoje, eu sou culpado e eu sinto muito e eu quero mudar, mas eu não posso mudar a mim mesmo, a menos que você me mude. Nós podemos fazer uma certa parte, mas você não pode, sabe? A verdadeira mudança vem de dentro para fora. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela completa renovação da vossa mente. Nós dificultamos o cristianismo, gente.
E não precisa ser assim, não se você crê no que a palavra diz. Isto parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Tudo bem. Uma história chegando aqui, 2 Samuel capítulo 9, começando no versículo 1. Davi perguntou: será que ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Agora, Davi e Jonatas tinham um relacionamento de aliança. Assim como nós temos um relacionamento de aliança com Jesus. Fiquem comigo. E Davi tomou a iniciativa e então ele disse: será que ainda resta alguém? Eles chamavam de a casa de Saul, porque Saul era o pai de Jonatas. Eles sempre pensavam e falavam geracionalmente. Ainda resta alguém da casa de Saul ou de Jonatas a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas. O que deveríamos estar fazendo hoje é: pai, há alguém para quem eu possa mostrar bondade hoje por causa de Jesus? E é o mesmo cenário. Não existe alguém que mereça. Ele não disse: tem alguém que mereça a minha bondade. Ele apenas disse: existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar e ser bom por causa de Jonatas? Se você está sempre procurando, se você quer ajudar alguém, mas a única maneira é se merecerem, você está perdendo seu tempo. Agora, havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Disseram a ele que chegasse diante do rei, e o rei disse: você é Ziba? Ele disse: ao seu serviço. E perguntou o rei: ainda há alguém vivo na casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: sim, majestade, ainda há um filho de Jonatas, mas ele é coxo dos 2 pés. E quem não é, gente? Vamos, pegue isso. Deixe isso se aprofundar. Noutras palavras, Ziba estava dizendo: bem, resta o garoto, mas você não pode querer ajudá-lo porque ele é coxo dos 2 pés. Este rapaz tem problemas. E imediatamente Davi disse: onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. E era ali que moravam as pessoas assim, Lodebar. Assim, bem longe. Debar. Então o rei Davi o trouxe de Lodebar. Não parece ser um lugar horrível, gente? Da casa de Maquir, filho de Amiel, e quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, ele veio a Davi e se curvou para prestar-lhe honra. E Davi disse: Mefibosete? Ao seu serviço, respondeu ele. Não tenha medo de mim, disse-lhe Davi, pois certamente mostrarei bondade a você por amor do seu pai, Jonatas. E Deus quer te dizer aqui hoje, se você crê em Jesus, eu mostrarei bondade para com você, não porque você merece, mas eu farei isso por Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu farei isso por causa de Jesus. Você sabe o que significa orar em nome de Jesus? A Amplificada diz: quando você ora em nome de Jesus, você está apresentando ao Pai tudo aquilo que Jesus é. Você não está dizendo: ouça e responda a minha oração porque eu sou bom, mas por causa de Jesus. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois certamente lhe mostrarei bondade por causa do seu pai Jonatas. Eu te restituirei. Aleluia! Deus quer restituir a você tudo aquilo que o diabo roubou. Eu te restituirei toda a terra que pertenceu ao seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Mas aqui está o problema de Mefibosete. Mefibosete se curvou e disse: quem é o teu servo para olhares para um cão morto tal como eu?
Aqui estava o seu problema. Era o que ele pensava de si mesmo. E ele pensou que o que ele pensava sobre si era o que Davi pensava sobre ele. Por que você ajudaria alguém como eu? Então o rei convocou Ziba, mordomo de Saul, e disse-lhe: eis que dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e seus servos devem cultivar as terras para ele e trazer as colheitas para que o neto do seu senhor tenha toda a provisão. E Mefibosete, neto do seu senhor, sempre comerá à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Agora ouça isso. Então disse Ziba ao rei: teu servo fará o que o meu senhor, o rei, ordenar que o teu servo faça. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. E Mefibosete teve um filho chamado Mica, e todos os membros da casa de Ziba foram servos de Mefibosete. Agora, por favor, não perca isso. E Mefibosete viveu em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, mesmo sendo ele coxo dos 2 pés. Vamos, você entendeu? Você não precisa mais se arrastar para debaixo da mesa para pegar migalhas. Você pode simplesmente se levantar e colocar o seu pequeno traseiro na cadeira e pode se assentar ali como a realeza, mesmo sabendo que você é uma bagunça e tem tantos problemas que não consegue nem contá-los. Tudo que você precisa é ser honesto com Deus. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu cometo erros, Deus, eu quero ser bom, eu quero fazer o melhor. Ajuda-me, você é a minha única ajuda e é em você que eu me apoio e confio. Eu não consigo fazer nada sem ti, mas eu posso fazer tudo com você. Eu recebo a sua misericórdia, eu recebo a sua bondade, eu recebo tudo que você quer fazer por mim. E isso é tão bom, porque eu sei que eu não mereço isso. E vou lhe dizer sinceramente, se você não estiver feliz agora, eu não sei mais o que fazer por você. Deixe-me terminar com esta escritura. Peço a todos que se levantem. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas graciosamente o entregou por todos nós, como ele também não irá juntamente com ele graciosamente nos dar todas as coisas. Oh, você tem um motivo para ser feliz. Você está a caminho do céu e agora é só desfrutar a sua jornada. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas. Eu faço isso em seu nome. E o que você abençoa não pode ser amaldiçoado. Eu os abençoo e agora quebro o poder de toda a maldição que foi proferida sobre estas pessoas, toda a maldição geracional, toda a maldição de linhagem de sangue. Eu tomo autoridade sobre toda a maldição que veio contra eles e eu os abençoo em seu poderoso nome, Jesus. E eu digo que eles são abençoados ao chegarem, abençoados ao sair, e que eles têm favor em todos os lugares que forem. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês. Lembre-se de que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É importante que aprendamos a receber a misericórdia e o perdão de Deus. Só assim poderemos dar isso para outras pessoas que precisam. Um bom receptor se torna um bom doador. É isto que transforma as nossas vidas em algo empolgante todos os dias.